Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos mais uma vez continuar a comentar sobre os novos animes desta temporada. A gente vai então dessa vez comentar sobre um baita de um anime que começou já nos dando 4 episódios de início e que caramba, vai ser aquele episódio, aquele tipo de anime que não vai ser o foco completa ação, mas temos uma baita de uma animação de fato, mas ao mesmo tempo um anime que para quem gosta vamos ter bastante coisas ligadas à reflexão. E bota que estreia foi essa de Souzou no Frieren. Mas antes da gente começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e também, é claro, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. De fato, muito obrigado por tudo. E então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente acompanha ali no anime a sinopse da sinopse, no fim das contas, a história de uma elfa, a Frieren, que basicamente se aventura ao lado do grupo dos heróis na jornada de basicamente matarem o Rei Demônio por durante longos 10 anos. Só que para ela, como ela é um elfo e como em muitas histórias até de fato já acabam abordando isso, elfos têm uma expectativa de vida gigantescamente maior do que haria um ser humano, ou em certas obras são até mesmo imortais. Então, o que para um ser humano é uma década, 10 anos de fato já são muita, mas muita coisa, para ela já não é lá tanta coisa assim, já que 10 anos da vida dela, como ela mesma vê, apenas passa de 1/100º da vida dela. Então, de fato, ela não dá tanta importância quanto a isso, mas é algo que começa a ser muito bem desenvolvido pela questão de como ela aproveita a sua vida. A gente mesmo vendo de que depois de todo o grupo dos heróis ali, todo mundo mega carismático no fim das contas, principalmente o herói e o padre, que é um tanto quanto único, porque ele simplesmente bebe pra caramba, mas o herói e o padre, que basicamente são os mais carismáticos do grupo, acabam depois disso. Ali também temos um anão guerreiro e a elfa, que é a Frieren, se separando ali depois de todo o fim da jornada deles e terem derrotado ali o Rei Demônio, onde ela mesmo dizendo que algum dia ali, 50 anos depois, eles iriam se reencontrar novamente para verem ali todo um evento espacial. A gente vendo meio que uma espécie de chuva de estrelas cadentes, digamos assim, só que 50 anos para ela é um sopro, não é nada no fim das contas, é algo que tipo, foi ontem para ela, mas para um ser humano 50 anos é quase metade, ou até mesmo dependendo de muitas pessoas, mais da metade da sua vida. Então a gente vendo de que é algo que começa a ser muito bem abordado por conta da solidão que ela passa a sentir, por conta de, mesmo que ela de início não pareça dar muito valor ali à vida dos humanos, por conta ali de que para ela a vida dos seres humanos são um tempo absurdamente curto em toda a sua vida, mas ela ali acaba vendo de que todas as pessoas que ela gostava ou ajudou em algum momento na sua vida começam a morrer, e ela apenas continua viva e aparentemente ainda sendo muito jovem. Ela mesmo depois se reencontra com o grupo dos heróis 50 anos no futuro para observar todo esse mesmo evento ali, dessa chuva de estrelas cadentes, quando a gente mesmo vê de que o herói já com mais de 60, 70 anos, e que para uma pessoa, ser humano, isso a gente já diria que muitas pessoas já estão quase no fim da vida, o que para ela a Frieren vê como se não fosse nada. E até aí que começa o grande peso ali nesse anime, porque ela mesmo sabia que a vida das pessoas, dos seres humanos, eram de fato curtas, mas ela ainda assim se arrepende por não ter conhecido melhor os seus amigos,
Por conta de depois de um certo fatídico dia que todos os membros aí do grupo do herói vão ali ver toda essa chuva de estrela cadentes de 50 anos depois, no futuro, o herói acaba morrendo. Até é algo bem pesado de fato, ao mesmo tempo que a gente tem cenas bem emocionais e bem bonitas de fato. E a gente vendo ali o peso que no fim das contas ela sente, porque todo mundo que ela dizia que não gostava, que não expressava muito isso, ela é alguém que tem já uma certa introversão, ela gosta mais de ficar na sua. Ela, por exemplo, parte para uma jornada sozinha atrás de vários livros mágicos, de magias antigas, onde no fim das contas ela que não dá a mínima para quanto tempo isso vai demorar, porque para ela quantidade de tempo é algo que não é lá muita coisa. Tempo para ela é algo que ela vai ter anos de vida e muitos mais, tipo 10, 15, 20 ou até mais vezes do que, por exemplo, um ser humano normal tem. Então, de fato, o tempo não é problema para ela. Mas é algo que ela começa a se arrepender, porque por mais que ela continue viva, ela não aproveitou a sua vida como ela poderia ter feito. E é algo que não apenas cabe muito bem nesse anime, como também para a vida inteira. Essa mensagem que nos leva à vida humana é algo ridiculamente curto se formos parar para pensar. Então a gente tem que aproveitar o tempo que nós ainda temos, porque tempo é algo, é uma grandeza de que em questões humanas o tempo é algo que passa muito, mas muito rápido para um ser humano. Então se a gente de fato não aproveitar num piscar de olhos, a gente já está ali idosos no fim das contas. Então aproveite o tempo que você tem ao lado de quem você gosta, descubra coisas novas, faça novas aventuras, novos lugares, viva no fim das contas a vida como você quiser, é claro, mas não desperdice esse tempo preciosíssimo e curto que nós temos. A própria Frieren, no fim das contas, ficando nessa solidão aos poucos, quando ela mesmo depois se encontra com o padre do grupo, que óbvio vai evoluindo ali o ranking dele em questão dentro da igreja, que eu não faço a menor ideia como é isso, mas é o padre no fim das contas, que até já bem velho acabou ali sendo bem inspirado pelo herói do grupo, pelo simples fato de que o herói era o tipo de pessoa que, independentemente de quem fosse, ele visse que necessitasse dessa ajuda, ele iria lá e salvava essa pessoa, dava um jeito de ajudar essa pessoa. E o padre acaba até sendo um pouco influenciado por isso. Ele vendo de que, no fim das contas, a vida das pessoas acaba muito rápido, mas ao menos se ele puder deixar alguma coisa de legal, dizer de que a sua vida de fato teve alguma utilidade, vai fazer com que ele esteja um pouco mais realizado na sua vida, ver de que ao menos ele teve alguma utilidade durante todo esse tempo de vida que ele teve. Quando a própria Frieren, depois dessa jornada dela atrás desses livros mágicos, se encontra com o padre, que basicamente começa a cuidar de uma garotinha, a Fern, que vai ter muita mais importância no decorrer da história, onde o padre que já está ali para morrer ali por causas naturais e pede para que a Frieren cuide da garota, mas a Frieren se recusa pelo simples fato de que ela não pretende ter discípulos pelo simples motivo de que, ele iria botar a vida de pessoas inocentes em risco por conta de que a gente mesmo vê de que ela se mete em certas enrascadas em alguns momentos, fora também vê ela de que não vale a pena ensinar a outras pessoas tudo que ela sabe, se no fim das contas as pessoas iriam acabar perdendo tudo isso num tempo ridiculamente curto por conta da vida humana em comparação a de um elfo ser basicamente quase nada. Mas ela que no fim das contas aos poucos começa a, digamos assim, ser manipulada pelo padre, que diz de ter ali encontrado um livro de um mago lendário que conseguiu ali descobrir como conseguir a imortalidade, ou ao menos aumentar um pouco da sua expectativa de vida, e ele
ali vindo com a ideia de que basicamente quer ali conseguir viver por um pouquinho mais de tempo e pede para que ela traduza todo esse livro, para que ela encontre um jeito de conseguir viver por um pouco mais de tempo enquanto ela fica morando aí. E é claro, com isso, o tempo que ela tem ali de sobra, ela treinaria a Fern, que acabaria ali mesmo que sem querer se tornando a sua discípula. Porque o próprio padre sabia desde o início de que não existia nenhum tipo de magia desse tipo. Porque se existisse, certamente alguém já teria alcançado ali essa capacidade. Então é algo que, se realmente existisse, já seria de conhecimento geral ou de uma grande gama de pessoas. Mas ele ali sabe que isso é mentira e faz isso justamente para enganar a Frieren, para que ele acabe ali tendo um pouco mais de tempo, é claro, para poder viver a vida sossegada, enquanto ele ali deixa a Frieren encarregada de cuidar da Fern, que acaba aos poucos se tornando ali discípula da Frieren, que não queria muito de início, por conta de que ter um discípulo só iria atrapalhar a sua jornada, mas ela treina ali a garota que tem um potencial para magia insano no fim das contas. Quando até ali no fim das contas a gente mesmo vendo de que a Frieren que começa a treinar ela e que sem perceber faz com que ela fique no mesmo nível de poder do que ela, ou o suficiente para numa jornada não dar trabalho nenhum a ela, o que era justamente o que o padre queria para que a garota pudesse ser livre. Essa força que ela iria adquirir faria com que ela não fosse mais nenhum peso para nenhuma outra pessoa, para que ela pudesse se virar por conta própria. Mas força, é claro, não é tudo. A força nesse caso seria para ela ser forte o suficiente para estar ao lado de outra pessoa. O padre não queria morrer e deixar a garotinha que ele salvou simplesmente sozinha. Ele queria ali ao menos dar um pouco mais de valor e significado à sua morte. Justamente ele acaba meio que enganando ali a Frieren a treinar a garota, que acaba fazendo de tudo ali, mesmo que o padre esteja prestes a morrer. Ela só vai visitar ele quando ela supera ali todos os seus limites. Ela consegue ali concluir todos os treinos, provas que a Frieren lhe deu, onde basicamente é a forma dela de agradecer pelo padre, pelo que ele fez a ela. Ela mostrar de que agora é independente, que ele não precisa mais se preocupar com ela, de que tudo que ele fez de fato foi algo de fato útil para a vida dela e que ele não vai morrer simplesmente sem ter sido útil. Ele foi sim útil a alguém e ela quer retribuir isso. Óbvio, depois de tudo isso o padre morre. A Frieren até com certa raiva, mas ainda assim no fim das contas joga ali no túmulo do padre um monte de bebidas ali para meio que uma honraria a ele lá nos céus, algum tipo de honraria ali para ele descansar em paz. E ela, é claro, com certa raiva dele, mas no fim das contas a gente vendo que agora a Frieren tendo uma discípula ao seu lado. As duas que então começam ali a viajar pelo mundo. A gente vai vendo várias outras coisas que estão muito bem animadas, por sinal, e a gente vai percebendo que a questão de tempo de vida de muitas pessoas, como por exemplo uma garotinha que ali o herói tinha salvado há um bom tempo ali, um vilarejo, por ter um demônio atacando o vilarejo. O grupo do herói salvou a vila da garotinha, o herói salvou a garotinha, e hoje que ela nos dias atuais já é uma senhora bem idosa, quando a gente mesmo vendo de que ela, ao menos em honra, em agradecimento a tudo que o herói fez, tentando limpar toda uma estátua dele que está lá guardada ali, escondida, já toda enferrujada, suja, e a Frieren é quem acaba ajudando no fim das contas ali essa senhora. A gente mesmo descobrindo que toda essa jornada da Frieren, por exemplo, de ir atrás de feitiços, esses livros todos para conseguir novos feitiços que ela diz ser um hobby, é na verdade porque ela gostaria então de
meio que como forma de agradecimento ali ao que o grupo do herói fez a ela, a gente mesmo vendo de que no fim das contas ela ali sempre que usava algum tipo de magia nova, algum tipo de técnica nova, o pessoal ficando mega admirado, e ela que gostava desses elogios, de ver que ali ela era útil pro grupo e tudo, e ela basicamente como forma ali de continuar com isso, vai atrás de novos feitiços, de fato a gente vendo de que não foi apenas um mero centésimo da sua vida, mas mesmo se em questão de tempo tiver sido, foi sim algo de fato muito importante para ela. A gente mesmo vendo, por exemplo, ela tratando ali toda essa estátua, até mesmo fazendo toda uma decoração, ela passa mó tempão atrás das flores da terra natal do herói para colocar lá, fazer toda essa meio que altar, digamos assim, ao redor da estátua, que ela mesmo lembra por trás de toda essa estátua a história do herói, fazendo um monte de poses para conseguir fazer a estátua perfeita. O cara que ia construir ficou com tanta raiva de tanta demora e no fim das contas botou lá o herói com uma pose genérica no fim das contas. Mas a gente vendo de fato o quão importante foi ali esses 10 anos para a vida dela. Mesmo que ela diga de que não foi lá muita coisa, foi sim muita, mas muita coisa. A gente mesmo vendo de que de fato marcou muito a vida dela e é algo que até hoje continua marcando ela. A gente vê de que enquanto isso eles vão seguindo em outras aventuras, como por exemplo ali ela e a Fermi aprendendo ali, ela ensinando, na verdade, a Fermi outros tipos de magia para basicamente lutarem contra um maior feiticeiro do reino dos demônios, que era alguém absurdamente poderoso na época em que o Rei Demônio foi derrotado, que é bem impressionante. Conseguiram derrotar o Rei Demônio, mas não o mago, o braço direito do Rei Demônio, que hoje em dia, no fim das contas, para Frieren derrotar é fichinha no fim, por conta de que na época a magia dele era algo completamente desconhecido, uma magia para matar pessoas. O poder desse demônio era tão grande que nem mesmo o grupo do herói inteiro conseguiu derrotar ele, mas no fim das contas ao menos selaram ele, quando a gente mesmo vendo de que todo aquele vilarejo onde na época a Frieren lembra que tinha um garoto que levantou ali a saia dela, um engraçadinho, que quando ela volta ali já um bom tempo depois, o cara já é basicamente um senhor de idade. Então tempo de vida ali é algo que para ela é brincadeira, no fim das contas. A vida humana para ela é simplesmente um mero assopro, não é algo de fato tão grandioso assim. O ser humano aí viu o que 80, 90 anos, alguns poucos 100 ou mais anos de idade, então para ela isso daí não é nada, o que de fato faz ela parecer alguém terrivelmente, gigantescamente velha no fim das contas. Mas ela que ao lado da Fermi tranquilamente derrotam ali o demônio, só que é tão bem animado no fim das contas, é algo que de fato vai destacar pra caramba a animação sensacional. Não é apenas ali um anime que a gente vai ter essas reflexões, mas é claro que também o foco será isso, mas a gente vai ter ação e muito, mas muito bem animada. 4 episódios lançados de uma só vez e todos eles com o mesmo nível de animação. Então, caramba, esse anime tá no nível, de fato, a produção tá insana no fim das contas. A Fermi e também ali a Frieren, depois de tudo isso, derrotam o demônio e continuam ali nessa jornada dela, onde a gente mesmo vendo elas, por exemplo, ali limpando toda uma praia lotada ali de destroços de barcos naufragados, de um monte de madeira, lixo, e basicamente ela fazendo isso com um favor ao povo, essa missão que ela faz basicamente para limpar tudo isso, pela questão de que ela basicamente está limpando toda a praia para que as pessoas possam ver ali o primeiro amanhecer do ano, onde para ela é algo que no fim das contas ela não dá muito valor, porque por mais que ela pareça alguém absurdamente forte, ao mesmo tempo ela é alguém terrivelmente desleixada, pelo simples fato da gente ver de que ela é alguém que
ela dorme e dificilmente ela acorda por conta própria. Ela já causou ali certos problemas no grupo dos heróis, justamente por isso as broncas que ela levava, e a Fern que, agindo como mãe dela, basicamente acorda ela, levanta ela, dá comida pra ela, veste ela, segura na mão dela e leva ela pra onde elas estiverem aqui, enquanto a Friere não acorda. Então de fato dá uma humanizada, digamos assim, ao personagem, enquanto vemos que de fato as duas são absurdamente carismáticas, onde ela ali, que de início não dava muito valor a tudo isso, tipo, um mero nascer do sol, o que é isso? Tipo, um ano novo, é só um ano a mais, afinal das contas, para os seres humanos é um ano a menos de vida, você está ficando cada vez mais perto de morrer, mas ao mesmo tempo é sobre aproveitar a sua vida. De fato, a vida do ser humano é curta, mas a gente tem que aproveitar enquanto a gente ainda está aqui. É essa a grande mensagem desse anime, e é algo que aos poucos ela vai vendo, de que de início ela percebia como se não fosse algo que valia a pena ver, não sozinha. De fato, não tem graça nenhuma a certos momentos viver sozinha, e ela agora ao lado da Fern entende o porquê dela ter gostado tanto de estar ao lado do grupo dos heróis. Eles faziam ela ser alguém mais feliz, alguém que aos poucos começou a dar mais valor na vida. Então, de fato, esse amadurecimento que ela foi tendo ao redor, ao longo de todo esse tempo que ela passou com o grupo dos heróis, foi moldando cada vez mais ela para ela se tornar uma pessoa melhor, ao ponto de que ela começa até mesmo a refletir bastante sobre isso ao lado ali da Fern, que é algo que a gente mesmo vendo, ela aos poucos passando a entender mais do que é o valor da vida humana. Quando a gente chega no fim das contas, já na parte final desses 4 episódios, quando a gente basicamente vê a chegada ali do anão, ela indo ali na direção em que ele mora para reencontrar ele, ela até tenta chamar ele no fim das contas para se juntar ao grupo dela, mas ele já não está mais tão em forma assim, já está relativamente velho, mesmo que anões tenham uma expectativa de vida também um pouquinho maior do que a dos humanos, mas em comparação ao de um elfo também não é lá grande coisa. Mas ele que vem, ele que era alguém que não acreditava muito nessa ideia de céu e inferno, quando você morreu acabou, a sua alma, se existir, simplesmente some, você é esquecido, não existe um pós-vida. Mas mesmo que exista ou não exista, o próprio padre ali, não é função dele dizer se existe ou não existe um céu, um inferno, um pós-vida, o que quer que esteja, mas de fato seria melhor se existisse. Ninguém ali gostaria de fazer um monte de coisas em vida, de dar tudo de si na sua vida para no fim das contas simplesmente ser esquecido, desaparecer com o tempo. Não, as pessoas ali teriam um significado maior para viverem com tudo que viveram sem arrependimentos, mesmo ali que tenham deixado alguma coisa em pendência. É bom saber que no fim das contas você teve um significado, um propósito por trás de toda a sua vida, e no fim das contas vai ser retribuído por tudo de bom que você fez. Mas é óbvio que também devam, se existir ou não, devam ser também punidos como consequências dos seus atos ruins. Não é sobre se existe ou não, ou ninguém sabe no fim das contas, ninguém voltou para contar, mas seria de fato algo muito bom se existisse. O próprio anão passa a pensar bastante sobre isso, que é algo de fato bem interessante, essa reflexão no fim das contas, que ele acaba nos trazendo ali para que a Frieren passe a dar ainda mais valor também à vida das pessoas ao seu redor.
Quando a Friera então começa a conversar ali um pouco mais com o anão, ela descobrindo que ele agora está numa jornada basicamente atrás de um livro em específico que poderia revelar ali segredos sobre como conversar ali com as pessoas que já morreram. Livro esse que, por sinal, foi escrito pela mestra da Friera, na Maga Flame, que viveu há um bom tempo atrás, o que demarca mais uma vez o quão velha, de certa forma, é ali a Frieren. Só que o anão que quer ali, de certa forma, pegar o livro para poder ali conversar com, por exemplo, o herói falecido, conhecer melhor sobre ele, poder ali realmente conversar mais, mas ao mesmo tempo isso também é pela Frieren. Ele que conversou ali com o padre, eles trocaram algumas ideias bastante sobre isso, justamente pelo fato de que ambos sabiam que a Frieren seria o tipo de pessoa que de início não iria dar tanto valor assim à vida humana, às perdas que ela iria ter, às pessoas que lhe eram, ao menos eles achavam que lhe eram importantes por conta de que ela ali via a vida humana como algo ridiculamente curto, mas sabiam de que quando ela perdesse o que lhe era importante, ela realmente iria sofrer e se arrepender. O que até mesmo a sua própria mestra também esperava, porque quando ela chega ali numa árvore gigantesca que a gente vê de que lá dentro basicamente está todo um salão onde existem vários e vários livros de magia, só que lá está um livro em específico que quando a Frieren chega lá, ela indo com a Fern e o anão, descobre basicamente o que ela necessitava. A sua mestra sabia muito bem que ela iria se arrepender de certas coisas, de não ter o conhecido tão bem assim, pessoas que acabaram se tornando importantes para ela. Então é justamente nisso que a mestra dela veio para ajudar ela, mesmo que já a mestra já estando morta, e também o padre teve ali uma certa responsabilidade nisso tudo por conta dele e o anão terem trocado ali algumas cartas, basicamente tentando de fato levar a Frieren a ir atrás do local onde teoricamente, como é descrito no livro da mestra Frieren, onde ela poderia conversar com seus falecidos amigos. Só que é basicamente aí que a gente tem o final do quarto episódio, dos 4 primeiros episódios que foram lançados todos de uma vez. A gente vê de que para ela chegar até lá, ela irá ter de fazer uma viagem de 10 anos. Por conta de que ela basicamente vai ter de ir para o território na qual eles haviam, durante a jornada com o grupo do herói, derrotado o Rei Demônio. Ou seja, eles basicamente nessa jornada nova, ela e a Fern e outras pessoas que eu creio que irão ali se juntar, vão então recriar todos os passos do grupo dos heróis, enquanto basicamente começam a ir atrás desse local que a mestra da Fern descreve ter sido um lugar onde ela pôde conversar e conhecer melhor os seus falecidos amigos. Mas ver tudo isso e muito mais já não vai ser mais coisa para esse vídeo, pelo simples fato de que eu já venho me despedindo de todos vocês. Mas espero imensamente que vocês tenham gostado desse vídeo, então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e também, é claro, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. De fato, muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Com certeza teremos aqui outros vídeos de análise de Frieren, não creio que semanais, mas talvez a cada 2 ou 3 episódios eu faça algum review comentando o que teve de maior destaque nesses episódios. Então, falou, valeus e fui!